Olá, meu nome é Vanessa Kowalski, mais conhecida como a Malévola das Unhas. Estou aqui na TV Relacionamento para contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero vocês. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é artes marciais. E a nossa convidada é Itaci Moreira. Muito obrigado, Itaci. Eu que agradeço. Né? Muito obrigada pelo convite. Itaci, conta um pouquinho para os nossos internautas em que momento da tua vida você se encantou, sei lá, de alguma forma pelas artes marciais, porque tem muita gente que fala, eu estou encantado, mas nunca pratica nada, né? Mas no seu caso não, você foi atrás também. Conta um pouquinho esse episódio pra gente. Eu acho que eu comecei como quase todas as mulheres de mais idade começam. A gente começa acompanhando os filhos. O meu filho treinava, mas era muito próximo, era na escola. Então, até então, ele não precisava da gente. Aí, com 9 anos, ele encontrou a arte marcial da vida dele, que era o sonho dele, que é o ninjutsu. E era distante de casa. Então, eu levava, ficava esperando e trazia de volta. E acompanhava as aulas. Sim, mas essa arte marcial não mexeu comigo. Porque eu já havia feito capoeira, aliás eu fiz bastante tempo de capoeira, mas por gostar mesmo, gostar da capoeira. Então conta um pouquinho primeiro, quando que você entrou na capoeira? Também foi com o meu filho. Meu filho, quando acabou o karatê na escola, eu falei, vamos fazer capoeira? Aí entrou o meu filho e 2 sobrinhos meus, todos entre 6 e 7 anos. E eram 3 e eu. Até que no bairro que eu morava, todo mundo me conhece por tia, porque eu entrei com 3 sobrinhos me chamando de tia, e todo capoeirista tem um apelido, todo. E o meu ficou tia. E até hoje eu ando pelo bairro, eu não moro mais lá, mas eu ando por lá e ainda, oi tia! Eu já até acostumei. O meu filho fez somente 2 anos de capoeira, ou menos, que foi quando ele encontrou realmente o que ele queria, que era o ninjutsu. E foi na Liberdade, no bairro da Liberdade, no templo Zen budista, que tem na Joaquim Floriano, São Joaquim, né? São Joaquim. E eu continuei fazendo capoeira, mas eu levava 3 vezes por semana no ninjutsu. E assim foi. Eles ficaram muito tempo nesse templo, nesse espaço do templo. Depois, infelizmente, eles tiveram que mudar, porque o templo, aquele espaço ia ser utilizado por outra coisa. Foram mudando e eu fui sempre acompanhando, mas sempre impaciente demais, porque eu já sempre fui muito elétrica, muito. Como diz a minha irmã, sou ligada no 220, né? E eu fazia capoeira e quando eu esperava ele, como era demorado, eu ficava super impaciente e comecei a praticar uma aula que tinha ao lado, que era Muay Thai. Comecei a me envolver com Muay Thai. Isso eu já Primeiro tinha... por curiosidade, isso, né? Eu comecei o Muay Thai com 41 anos. Já vinha 2 anos de capoeira. Até então eu era uma pessoa que só trabalhava sentada mesmo. E comecei o Muay Thai, fiz 3 anos de Muay Thai, sempre combinando os horários, né, do meu filho e o meu. Eu continuei na capoeira e no Muay Thai. E foi passando o tempo, eu conheci o kickboxing e me apaixonei completamente pelo kickboxing. Continuei treinando.
combinando os horários ainda de levar meu filho na aula dele, de ir na minha aula, voltar, pegá-lo, era uma correria, né? Mas o meu filho também sempre muito ativo. Foi assim. O kickbox foi por causa daquele filme do Van Damme lá, o Dragão, ou você já tinha escutado falando? Não, eu já tinha. Eu quando tinha 4, 5, 6 anos, eu sentava com meu pai lá na frente da televisão, vendendo enxofre, ficava alucinada. Eu e meu pai lá assistindo, torcendo. Aí eu via o full contact, algumas lutas de full contact, eu sempre gostei, sempre. Mas eu não, por causa do trabalho, da faculdade, quando eu me formei, logo depois o meu filho nasceu, criança pequena, eu trabalhando, eu dava aula em faculdade também à noite, então eu não tinha esse tempo, porque eu não procurei esse tempo. Resolvi parar de dar aula à noite, ficar só com o meu trabalho e treinar. E peguei firme no kickbox, participei também de alguns campeonatos, de Muay Thai também, mas aí eu escolhi o kickbox e cheguei até com, eu acho que 52, 53 anos aproximadamente, eu já peguei a faixa preta. Parabéns. E comecei a dar aulas. Eu tinha uma academia na época, além do meu trabalho, então eu dava aula na minha academia de kickboxing. Empreendedora mesmo, né? E comecei também a me interessar pelo jiu-jitsu, porque não tinha capoeira lá, teve até um ano, mas não virou. E eu comecei a me interessar pelo jiu-jitsu. E nisso meu filho já era adulto, já ia sozinho, não precisava mais da mãe para levá-lo, né? E eu fiz o kickbox, eu tive que parar, porque como eu dava aula, os alunos eram realmente grandes. Eu tinha alunos de 100, 110 quilos e eu brincava com eles, eu colocava o aparador do lado, aquele grande, um aparador de chute, mandava eles chutarem, vamos, sempre brincando, né? E nisso o meu fêmur foi sendo corroído. E hoje eu não tenho mais o alongamento que eu tinha, né? Com 50 anos eu fazia espacate, mas eu comecei no jiu-jitsu para contrabalancear. E no jiu-jitsu, com 54 anos de idade, eu fui campeã mundial na categoria adulto, porque naquela época ainda não tinha muita mulher nas faixas mais graduadas. Hoje, as mulheres tomaram conta do jiu-jitsu, as mulheres estão invadindo o MMA, tudo. As mulheres estão tomando conta. É o empoderamento. Empoderamento mesmo. E fazem lutas muito bonitas, muito bonitas. E aí eu tive que parar o kickboxing porque eu tinha muita dor no fêmur. Já o jiu-jitsu não doía. Então eu prossegui só no jiu-jitsu. Estou até hoje no jiu-jitsu, sou faixa marrom. Daqui um ano e pouco, talvez eu consiga pegar minha preta, né? Porque já com a minha idade, eu hoje estou com 60 anos, já não é tão fácil. Mas eu treino bastante, sem problemas, faço academia. E a arte marcial é uma coisa fantástica. Quem começa dificilmente sai. E o meu filho, por exemplo, é uma disciplina que se tem, principalmente ele que começou no karatê. O karatê, ele deu uma disciplina para o aluno. Que é pro resto da vida. Carrega para o resto da vida. Disciplina, horário, tudo, né? Metas, né? Desde cobrar a mãe do uniforme limpo, bonito, arrumadinho, porque não, o professor não admitia um uniforme sujo. É uma disciplina fantástica. O respeito às pessoas mais velhas. E até o meu filho, por curiosidade, né, ele começou a se envolver muito com o pessoal da Liberdade, do bairro da Liberdade, do Ninjutsu.
Aí ele começou a tocar taiko, montou um grupo de taiko, começou a frequentar muito o São templo. os tambores, né? Pra quem... São aqueles tambores grandes que tem nas festas da Liberdade. Ele tinha um grupo, ele tinha 14 anos e o tempo passando, por 20 anos ele virou monge e ele está hoje há 7 anos no Japão. Que bacana. Num templo, o maior templo que tem no Japão. Eu não lembro o nome, desculpa. Mas ele está lá, ele se dedicou realmente à vida de zen budista, como a mesma escola da monja Koen. E é isso, a arte marcial é uma coisa assim fantástica. A agilidade que eu tenho até hoje. E o equilíbrio também, né? Sim, equilíbrio. Mesmo você trabalhando em alguma coisa muito estressante, né? A gente tem a capacidade de aceitar as coisas, dar risada, relaxar, porque para mim, hoje eu não faço mais o kickboxing, porque realmente não posso, porque dói. Porque se não doesse, eu estaria fazendo. Mas eu tenho o saco pendurado lá no meu quintal, eu treino boxe, que eu amo, assisto todas as lutas de boxe. E eu gosto demais. Eu acho que todo mundo tinha que colocar seus filhos em arte marcial. Deveria existir muito mais programas do governo Para incentivar os jovens. Para incentivar a juventude para a arte marcial, porque é outra vida. Eles aprendem a respeitar os mais velhos, eles aprendem disciplina, horário. Tudo isso é fantástico. Todos os amigos do meu filho, quando criança, eram todos iguais, todos praticavam arte marcial. E é fantástico para o desenvolvimento de uma criança, principalmente antes da adolescência, nessa pré-adolescência e posterior na adolescência, então, é fantástico. É um desenvolvimento que não tem o que substitua para mim. Não tem. Então, assim, para esse contingente grande, né, principalmente de mulheres que estão nos assistindo, internautas, seja qual for a idade, você recomenda fazer jiu-jitsu? Não só o jiu-jitsu. Eu tive dificuldade no kickboxing, que a gente tem alguns problemas, porque com 40 anos, os nossos ossos já não são tão fortes. Se não existiu um tratamento anterior, um fortalecimento anterior, os músculos não são iguais. Como eu já comecei com uma idade mais avançada, foi mais difícil para mim mesmo. Mas não há o que tire a saúde. Eu não tenho gripe, eu não tenho doenças, eu não tenho nada. Eu estou sempre disposta, tenho muita energia, trabalho, faço muitas coisas. E a arte marcial, acho que me reergueu. Hoje eu enfrento meus 60 anos aí com meninas de 18, 19 que se acham minhas filhas, querem todas serem como eu. Eu canso de ouvir, quando eu ficar mais velha eu quero ser como você. Eu falei, então começa agora. Vai começando. Não tem idade para começar arte marcial, não tem. Tem pessoas que começam com mais idade do que eu estou hoje. Eu estou com 60 e já faço há 20 anos. Mas tem gente que inicia com 60, com 70. É claro que é muito mais devagar, com mais cuidados, porque não houve aquela preparação muscular anterior. Mas ele vai aprender a se alongar, ele vai aprender a ter movimentos para evitar atrofiação. É muito benefício, muito benefício. A arte marcial não tem igual. Deixa eu falar. Internautas, essa moça aqui, ela trabalha
muito ainda como despachante aduaneira, tá? Ela faz artes marciais e ela ainda é atriz de teatro. Tá? Várias vidas numa vida só. Então realmente é uma pessoa inspiradora. Então quem fica só sentado no sofá achando que o mundo é cruel, está na hora de levantar a bunda da cadeira e fazer uma... É verdade, porque a gente sempre arruma tempo. Sempre. A gente dá um jeito e arruma tempo. E o teatro para memória é fantástico. Então assim, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem ainda para quem ainda está na dúvida de fazer artes marciais e seus contatos também. Tá. Eu falo de coração para as mães. Coloquem seus filhos desde cedo em uma arte marcial. Procure se informar sobre o professor. Isso é extremamente importante. Procure ver se ele é federado na arte dele. Isso é de extrema importância. E isso é um benefício para o seu filho, para o resto da vida, para a sua filha também. Nunca esqueça que as mulheres também gostam de lutas. E você que hoje já é vovô, vai com o seu neto. O seu ritmo vai ser menor, mas você vai estar lá, esticando, alongando, fazendo movimentos e com isso, prorrogando o seu tempo de vida saudável. Porque o que a gente quer É vida saudável. é vida saudável. Né? Eu não quero viver 100 anos sem ter uma vida saudável. Eu prefiro viver 80 só. É verdade. Né? O meu telefone é 11 99974 3865. Meu Instagram aparece sempre, as minhas lutas, aparece tudo, é _Itaci. Isso que nós colocamos aqui. E o meu e-mail é itaci.impol, com 2 O's e um L, @uol.com.br. E podem perguntar, me chamar perguntando, pedindo auxílio, porque eu aprendi a a entender muito de lutas, por ser professora, por ter estudado muito também. Podem questionar. Sim, gratidão, Muito viu? obrigada. Foi assim um prazer imenso. Tá? Muito obrigada. O prazer é todo meu de poder trazer um pouco de saúde para todo mundo. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fabulosa Itaci Moreira, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.